Boa tarde, Brasil. Bom dia, Montreal. E agora mais bom dia ainda, né? Com o fuso de 2 horas agora entre Brasil e Montreal. Então, bom dia para Montreal ainda é mais intenso, né? Hoje nosso bate-papo vai ser Imigração Quebec. Para você que deseja conhecer um pouco mais sobre os critérios, sobre como funcionam as particularidades de imigração via província do Quebec, e eu vou escrever aqui para a gente fixar no nosso comentário, tá? Critérios via Quebec. Assim fica mais fácil. Postou. Travou o comentário enquanto... Bom dia, Marcão. O Marco tá aí também. Bom, pessoal, enquanto vocês vão entrando, né? Enquanto a audiência vai se formando. Olá, Silvana, Marco... enfim, obrigado aí pela presença de vocês. Se vocês tiverem perguntas sobre imigração do Quebec, fiquem à vontade. Eu vou entrar, Lina, eu e a Lina, né? Hoje é o nosso bate-papo aqui, eu e Lina, falando sobre esses critérios da imigração para a província do Quebec. Então, se você tiver qualquer tipo de... Paloma, tudo bom? Qualquer tipo de pergunta, fiquem à vontade. Basta nos fazer que a gente vai responder com o maior prazer do mundo. Caso a gente não saiba, né? Caso tenha uma pergunta que a gente não tenha conhecimento, a gente vai tirar a dúvida com a nossa consultora Luz Helena Fernandes. Fala, Gustavo, e aí a gente retorna para vocês, tá bom? Tô só esperando a Lina entrar. Para que a gente possa começar. A Lina tá me ligando aqui. Salu, Eloá. Tudo bom, Paloma? Eu não sei se ela tá tendo algum probleminha lá na conexão ou ela não me viu online. Agora ela entrou ali. Eu tava te esperando, Lina. Não te atendi porque eu tava aqui na live online. Vamos aceitar aqui. Bonjour, Eloá. Tudo bom? André, enorme prazer. O prazer é meu, Gustavo. Tudo bom, Lina? Tudo ótimo. Não estava aparecendo que estava ao vivo para mim, que estava live, por isso que eu te liguei. Falei, será que tá lembrando que agora a gente entra às 10 horas da manhã aqui de Montreal e não 11 horas, né? Para o nosso público de Montreal. Então agora é 10 horas da manhã. Perfeito, e foi o que eu anunciei. Mais que bom dia, Montreal, né? Boa tarde, Brasil. Mais que bom dia, Montreal. Mas eu tava aqui online, tava te esperando. Então, eu não sei o que acontece, que eu tô lá na página e não mostra ao vivo, aí por isso que eu te liguei. Mas que bom. Bom dia, Brasil. Bom dia, Canadá. Bom dia, você que quer tirar o seu projeto Canadá do papel. A gente leva a sua vida muito a sério. A gente quer resolver, a gente tá aqui para resolver a vida, né? Pra galera, não é? É isso aí, contem com a gente. Então, hoje o nosso tema vai ser um pouco mais específico, né? A gente vai falar um pouquinho sobre os critérios da imigração do Quebec. Então, para você que ainda não conhece, vai ficar conhecendo quais são as regras atuais. Para você que já vem acompanhando aí a imigração Quebec há algum tempo, que é bem comum encontrar, né, pessoas que já pesquisam e estão aí no processo aguardando pela província do Quebec há bastante tempo, e aí acompanharam algumas mudanças que aconteceram aí nesse ano, né, no começo desse ano, né? Então a gente vai falar sobre como que você pode fazer para viabilizar, ou como a imigração ficou depois desse ajuste que foi sofrido aí pela imigração de 2009 para 2020, né? Então, especificamente, a gente vai falar... Que eu vou aprender muito com você também, porque migração, André é fera, e ele é que é referência aqui. Então, é uma live que a gente vai trocar e eu também sou sua aluna aqui. Bom, vamos lá, quem me dera. Quando a gente fala de imigração, é sempre importante a gente entender lá a estrutura do Canadá, né? Nós estamos divididos por províncias, o pessoal conhece muito as cidades, né? Toronto, Vancouver, própria Montreal, né? E aí a gente precisa saber que essas cidades, elas estão situadas em províncias, e essas províncias possuem algumas autonomias, né, Lina? Então, a gente fala de
educação. A educação não é igual em todas as províncias, né? É Certas verdade. províncias começam com 4 anos, 5 anos. O sistema educacional, às vezes, tem alguma diferença. Isso serve também para a parte do Código Civil, por exemplo, né? Principalmente quando a gente fala do Quebec. O Quebec tem Quebec é um híbrido, né? o Quebec tem um Código Civil mais próprio, enfim. E isso tudo é importante entender porque na imigração acontece também, tem impacto, né? O Quebec foi a única província que adquiriu na sua história, ou na história do Canadá, um poder de selecionar os seus próprios candidatos. Quando a gente fala selecionar, é a província que tem o poder de dizer eu quero você como candidato, né? Então ele chega e seleciona literalmente. As outras províncias, elas têm um poder de nominação, a dizer, eu gostaria que esse perfil viesse para cá. O Quebec não, ele já bate o martelo, ele só não pode trabalhar e decidir pela parte de antecedentes criminais e exames médicos, isso é competência federal. E aí quando a gente fala... Isso... Diga. Desculpa, só fazer um parênteses. Por que é isso, gente? Porque na história, o Quebec é uma província-nação. O Quebec, ele teria tudo para ser um estado independente, mas não vale a pena, tá? Mas historicamente falando, realmente o Quebec é uma província que é uma nação, falando aqui como internacionalista que sou na minha área, né? Porque ele tem um território próprio, uma população, um idioma, uma máquina pública própria. O Quebec tem um corpo diplomático próprio, tanto que eu fiz meu estágio durante o mestrado na delegação do Quebec em Atlanta, que é como se fosse consulado, né? Representação diplomática. Então, e ele tem a máquina pública aqui que é mais forte que a francófona, né? As instituições é muito forte. Então, é por isso que ele é mais independente, porque na história, desde a colonização, quando, né, vieram os ingleses e os franceses, houve uma separação, foi no acordo, ficou que os franceses ficariam com a região de Quebec, então por isso que foi criada essa província-nação que tem suas particularidades. E que também, gente, é maravilhoso, porque realmente o Quebec é muito diferente do resto do Canadá. E, meu Deus, a gente que é brasileiro, a gente se sente em casa aqui, né, André? Eles são os latinos da América do Norte. É muito gostoso. É verdade, é verdade. Todo mundo que visita, né, seja visitando, morando, enfim, você vê a diferença grande quando você está em Quebec e você sai do Quebec. É um outro pedacinho dentro do Canadá, né? A cultura, os hábitos, né? A diferença é mais parecido com a gente, né? Que vai além do idioma, né? As pessoas falam que é só a diferença. Não, você pode ir lá para New Brunswick, lá onde tem lá francês para tudo quanto é lado também, mas aqui a cultura, realmente a atmosfera é diferente devido a essa particularidade, né, histórica que a Lina também trouxe aí pra gente. Então, é importante entender isso. E também não quer dizer que por ser diferente que é melhor ou pior. É só diferente. Isso, boa. É só diferente. É só que você, como um bom entendedor ou como um bom pesquisador da imigração, precisa entender que essa diferença ela tem efeito, né, no seu planejamento, no seu plano Canadá. Porque se você decidir vir para a província de Quebec, é um caminho que você tem que tomar. Se você decidir ir para outra província, são outros caminhos que você precisa tomar. Hoje, como a gente vai focar no Quebec, então, você que está planejando, que quer tirar o Projeto Canadá do papel, precisa pensar que o Quebec tem 2 grandes programas hoje aí que estão vigentes e que sustentam o seu processo, né, os seus processos de imigração, que é o famoso trabalhador qualificado, aquele que eu e a Lina fomos selecionados há alguns bons anos atrás, né? E que hoje ele é gerenciado pelo tal do Arrima lá. Então é aquele programa de pontos que todo mundo tem medo, a minha idade, meu isso, meu aquilo, né? Então é um sistema que hoje ele está estruturado para te trazer já como residente permanente, mas infelizmente é um programa que está fechado, né, Lina? Não, faz tempo que não chama ninguém, né? Ou quando chama, chama quem está no Canadá já, né? Então, é um programa que vale a pena você aplicar por ele. Se você tem os requisitos, cria o seu perfil. Caso o governo te chame, maravilha. Mas considerar ele como seu projeto de imigração, simplesmente contar com essa chamada do governo, você pode ser que fique ali cadastrado na base de dados e nunca realize o seu sonho de vir para o Canadá. Então, a gente sempre orienta isso. Quando fica muito... e quando fica muito solto assim, o que acontece geralmente, André, não sei se você pensa igual a mim, a pessoa acaba desistindo. Porque a vida dela fica num limbo. Então, ela, ao mesmo tempo que ela não sabe se no Brasil ela
vende apartamento, ou se não vende, ou se aceita aquela promoção no trabalho e para crescer, para Falou assumir mais tudo. responsabilidade, mas ao mesmo tempo depois ela vai sair. Então, geralmente, a pessoa acaba desistindo quando fica sem uma data, sem uma previsão mais certa, né? Falou Porque, tudo, falou tudo. não é? Fica, as pessoas sempre, elas têm, existe uma pergunta que eu vejo, a gente recebe muito quando eu faço as avaliações com a Luz, as pessoas perguntam muito assim, mas qual é o mais fácil, né? Ou qual é o mais indicado para mim? Depende, são vários programas que estão disponíveis, né? E quando a gente fala de Quebec, a gente faz a pontuação, a Luz faz a pontuação, né? Baseado no diploma que você tem, então qual o nível de idioma, qual a tua área de formação. Quebec tem uma tabela que dá pontos extras dependendo da área de formação, os idiomas que você fala, a idade, família no Quebec, filhos e assim por diante. Chega na pontuação mínima, e aí você fala, vou aplicar, eu tenho a pontuação mínima. Esse é o que vocês aconselham para mim? E a resposta que a Luz dá, e que eu já peguei, já acompanho ela nessa... Olha, se você quer se você quer ter controle do seu futuro, contar só com a rima é algo que hoje não tem como. Você pode aplicar e pode ser um plano, mas você vai depositar ali num incerto, né? Que você vai ficar nesse limbo que a Lina trouxe pra gente. Eu faço o que da vida? Aceito a promoção ou não? Vendo apartamento ou não? Paro de estudar o francês ou acelero, né? Sei lá. O que eu faço da vida, né? Então, realmente, você acaba ficando nesse limbo. Então, contar hoje com o programa de seleção direto, né? Que o Quebec tem disponível, ainda não é aquela opção que vai tirar o seu projeto Canadá do papel. Infelizmente, o governo promete que vai começar a fazer chamadas por ali, mas até hoje nada foi feito. É um processo que está bem amarrado, né? Mas até tem uma estratégia, né, por trás, né? Até porque a gente está falando da província que tem um dos menores custos de vida, um dos menores custos para se estudar e uma região onde tem uma carência de mão de obra enorme. Então, o governo abriu um segundo programa lá em 2010, né, o famoso PEC, o famoso Programa de Experiência do Quebec, né, Lina? Então, esse aí é o que faz hoje a maioria da imigração, a maioria das aplicações via província do Quebec estão baseados através desse programa de experiência do Quebec. Então, prioridade, né? Quem vem pelos estudos ou tem um visto de trabalho, né, que acompanha, né, ou recebe, ou pode vir também com um visto de trabalho fechado, nos recrutamentos, enfim, essa é a prioridade. Quem está no Canadá, não importa se veio com visto de estudo ou com visto de trabalho, essa é a prioridade. E também, gente, eles deram essa dificuldade aí, não é porque eles não precisam de imigrantes, não. Aliás, eles estão desesperados, como a gente mencionou, mas é porque eles induzem os estrangeiros a entrarem como estudantes internacionais. Eu não sei o número do Quebec, mas o Canadá fatura por ano, eu sempre falo esse número aqui, mais de 15 bilhões de dólares por ano em tuition fees, só no valor do curso, né? Então é um negócio, né? A gente tem afetado o PIB de forma positiva. E outra, tem um outro problema que eles também enfrentam. Toda a imigração, né, toda a província, e o Quebec não era diferente. As pessoas vinham para cá como residentes e depois não ficavam na província, né? A saída, né, a mudança desses novos imigrantes era muito alta. Então, o que o governo começou a priorizar? Pessoas que já estão mais enraizadas, né? Não vou nem dizer mais adaptadas, mas vou dizer mais enraizadas aqui na cultura, mercado de trabalho e assim por diante. Então, eles começaram a priorizar muito. Tanto que a mudança no programa, ela teve um foco, né? E hoje o foco é mercado de trabalho. Então, antigamente você até tinha um diploma, poderia aplicar direto à imigração. Hoje o foco do programa é selecionar pessoas que tenham experiência de trabalho no Quebec. Então, falando um pouquinho dos critérios, né, desse programa, que tem feito com que muitas pessoas consigam a imigração através da província, para você que está aí, mas como é que eu faço para me qualificar? Se você está no Brasil, esquece. É um programa que ele fala direto, Programa de Experiência do Quebec, quebequense, quebecois, eu não sei qual que é o certo aí de se falar, mas esse é o cara. Mas ele fala do quê? Se você tiver uma experiência de trabalho ou de estudo, mais trabalho na província, não pode ser no Canadá todo, não pode ser em Toronto, Vancouver, tem que ser, né, Trois-Rivières, Sherbrooke, Vila de Quebec, Montreal e regiões que estejam dentro da província, você vai poder
a aplicar para a imigração. Então, 2 anos de experiência de trabalho qualificada. O que é uma experiência de trabalho qualificada? É uma experiência que esteja incorporada, enquadrada dentro dos NOCs 0A ou B. O que é NOC, André e Lina? NOC é uma classificação que o governo faz para todas as profissões. Então, toda profissão dentro do Canadá tem um catálogo, vamos dizer assim, onde tem um código, a profissão e a descrição do que dentro daquelas atividades, dentro daquela profissão, as atividades que se executa para você ser considerado aquele cargo, aquele posto de trabalho. E lá dentro o governo divide nessa forma. NOCs seria a classificação de 0 para gestores, NOC A para profissões que precisam de universidade, NOC B, profissões que precisam de cursos técnicos, a C e D, que você não precisaria de uma formação, mas sim de experiências específicas. Então, no Canadá, uma experiência qualificada são os NOC 0 A ou B. E o Quebec passou a considerar isso também no seu processo de seleção. Então, 2 anos de trabalho, full-time, sendo que o full-time canadense, no mínimo 30 horas por semana, dentro dos NOCs 0A ou B, é o que vai te tornar elegível a aplicar pelo programa de experiência do Quebec. Mas tem que ter o quê, Lina? Também tem que fazer o bendito francês, né? Não tem jeito. Para esse programa, você tem que falar francês, o nível B2, né? O intermediário na fala e na escuta. Então, 24 meses de experiência de trabalho, NOC 0A ou B, mínimo 30 horas por semana, francês B2 na fala e na escuta. É isso que te dá acesso ao programa de experiência do Quebec, né, dentro dessa vertical do trabalho que a gente chama. Dá para o pessoal vir só com inglês, tá, gente? Dá para vir só com inglês, mas você vai ter que estudar francês ao longo desses 2 anos para, no final, poder fazer a provinha de francês, né, que eles solicitam, para você poder solicitar o CSQ, que é o Certificado de Seleção do Quebec, que é o documento que te dá acesso à residência permanente. Mas a boa notícia, gente, é que o governo é coerente, né? Ele exige, mas ele oferece o curso de francês gratuito, a francização, né? Inclusive por exemplo, é muito comum ter casal que vem pelos estudos, aí um vai estudar e o cônjuge que tem o visto de trabalho aberto, no início, em vez de trabalhar, fazer uns meses de intensivo do francês que o governo oferece, porque eles ainda dão uma bolsa, eles pagam até $800 por mês, se você estudar de segunda a sexta durante o dia. Ou se você estiver trabalhando, não, eu vou trabalhar durante o dia, estou com meu visto de trabalho aberto, quero trabalhar, você pode trabalhar em tempo integral e 2 vezes por semana eles oferecem curso à noite. Então, para você ir levando um ritmo um pouco mais, não nem diria mais lento, porque trabalhar, gente, no idioma e se estudar, você avança muito. Mas às vezes tem pessoa que chega sem 0 francês ou muito pouquinho e precisa, quer aproveitar, né, para poder se inserir melhor no mercado de trabalho. Então, de fato, é uma boa estratégia, ainda mais que você vai estar fazendo curso de graça, ainda ganhando um dinheirinho, $800 por mês para estudar. Aonde no mundo, gente, você tem um país, uma província que você acabou de chegar e ela te paga para você estudar francês? Não tem em nenhum lugar do mundo isso. Não tem. É só o Quebec. É verdade. E muito bem citado pela Lina. Não é verdade que você precisa ter o francês para chegar nesse seu projeto. Claro que se você falar que vai morar em Vila de Quebec, em Trois-Rivières, em outras regiões que não seja Montreal, eu te diria que a mercado de trabalho você não vai ter tanta oportunidade. Mas se você vem para Montreal, você consegue sim ter uma vida 100% anglófona, 100% no inglês, enquanto você vai aprendendo o teu francês em paralelo, que você vai precisar 2 anos lá depois, no momento em que você for fazer sua aplicação. Então é possível sim combinar essa estrutura e contar com essa ajuda que a Lina trouxe aí, que é o tal da francização, né? Então, porque 2 anos é suficiente para a pessoa atingir o nível B2, então é tranquilo, não é uma coisa maçante. Dá para a pessoa trabalhar os 2, até porque trabalhando ela vai estar melhorando e estudando enquanto isso. Então é um tempo bem razoável para atingir o nível B2. É mais, viu? E o B2 mas é claro, também não é... com 0 conhecimento, né? Se você está pretendendo vir para a província do Quebec, o ideal é você começar a estudar antes, né? Esse é o ideal, né? Porque para se integrar melhor e mais rápido. Não necessariamente o B2 não é tão
não é tão puxado, né? É difícil, você tem que estudar, mas só falar e escutar o francês, o nível que eles pedem no teste, não é nada Não tem absurdo, redação. sabe? Não tem escrita, não tem A leitura, não redação é a tem. parte mais difícil, não tem. É só falar e escutar, então você consegue. 2 anos é um tempo mais que razoável realmente para Com você conseguir certeza. avançar no que você precisa, tá? E aí vem a É, pergunta, mas como é que eu consigo, né? Falaram de visto de trabalho, como conseguir um visto de trabalho, né? Então a primeira oportunidade, opção, vamos dizer assim, ou uma opção é você conseguir se conectar com uma empresa. Então você vai pegar toda a tua experiência, a tua formação acadêmica, né? E vai se conectar ali com uma empresa que está precisando de algo dentro do seu perfil. Então, essa empresa pode te trazer, se ela estiver disposta a fazer o processo de contratação, né? O processo de contratação de um estrangeiro, ela pode fazer o procedimento lá de te sponsorar como a gente chama aí de forma popular, né? Popularmente chamado. Vou sponsorar, eu vou fazer o sponsor do visto de trabalho. Tá? Então a pessoa te traz, né? A empresa te traz, você vai ter um visto de 2 anos, 3 anos, ou o tempo que você acordar ali com a empresa, e você vai ser capaz de completar esses anos de experiência e adquirir a sua elegibilidade para o programa de experiência do Quebec no trabalho. Agora, se você está achando que está difícil, né, conseguir... Primeiro, Lina, como é que a gente pode ajudar? isso que eu queria falar. Você adivinhou o que eu queria falar. Exatamente, porque o pessoal deve estar se perguntando, ok, se eu contratar uma empresa do Canadá, pode me contratar ainda estando no Brasil, mas como é que é esse processo, né? Primeira coisa, gente, você tem que ter o idioma intermediário para avançado, né? É claro que, quais são as áreas que eles estão contratando no Brasil, né, fora? Porque também não é qualquer área, porque são áreas que eles têm que tomar autorização, a LMIA, que eles têm que fazer um estudo de impacto no mercado de trabalho, mostrar para o governo que eles não estão conseguindo contratar profissionais com aquele perfil no Canadá. Porque, lógico, por uma questão óbvia, o Canadá primeiro quer que as empresas deem preferência para quem está no Canadá, seja como residente, como estudante ou com visto de trabalho, né? Primeira coisa. Aí a empresa mostrou que não está conseguindo, aí ela recebe uma autorização para contratar fora. Então, no Brasil, o que eles estão precisando que assim consegue mais fácil, mais rápido? Tudo que é na área de TI, obviamente, engenheiros, enfermeiros, técnicos de enfermagem, enfermeiros, na área da saúde em geral, mas enfermeiro e técnico de enfermagem que eles estão assim, tá bombando. Motoristas de caminhão, como é que fala? Esses operadores de máquina de construção, máquinas grandes industriais, técnicos em mecânica e eletricista para também fábricas, né? Soldadores, tá? Mas a gente já viu aqui, chefe de cozinha, né, André? Já viu uma designer também que conseguiu do Brasil. Ela teve a abordagem correta, diretor de empresa do setor, né, financeiro, tem vários. Então, assim, Lina, como é que eu vou saber se dá ou não marcar a consultoria inicial com a gente? Aí não tem jeito, porque a gente tem várias perguntas para te fazer, porque a gente não vai te fazer investir no coaching profissional, que é o processo onde eu ajudo o cliente a preparar currículo, LinkedIn, preparar para entrevista, negociar salário, ajudar na busca para contactar as empresas, porque você tem que criar a sua oportunidade, não dá para ficar mandando currículo pela internet. Aí é uma busca de trabalho que ela é muito sofisticada. Não é um negócio que você vai ficar mandando currículo, não funciona assim. Você tem que abordar a pessoa certa, pedir o que a gente chama de informational session, que é uma sessão de informação para você se apresentar e discutir a possibilidade de você colaborar com aquela empresa. Então você tem que saber se vender muito bem, você tem que trabalhar muito bem no marketing, porque para a empresa que está aqui é arriscado e custa caro. Quando eu falo custa caro contratar fora, né, nem estou falando dos custos que o governo exige, essas taxas, isso aí não é nada. Custa caro é o processo, porque eles têm que ter recrutadores, né, para ficar ali horas procurando os candidatos. Processos seletivos costumam ser mais longos, porque eles querem ter certeza que eles vão contratar certo. Porque imagina, eles investem em você, é um período aí que dura 6 meses que eles vão estar dialogando com você. Porque iniciou o processo seletivo, e o processo seletivo dura 3 meses. Depois, mais o período do visto, que eles vão ficar trocando com você, que eles que têm que fazer tudo, te orientar.
Visto vai durar aí também, às vezes, 3, 4, às vezes até 6 meses. Então, é um período longo que eles investem muitas horas em vocês, isso custa caro para a empresa. E se eles contratam errado, gente, é um prejuízo violento, porque aí depois todo o tempo de contratar outra pessoa. Então, eles querem ter certeza que você não apenas tem os conhecimentos do hard skill, do saber fazer, você vai ser uma pessoa que vai chegar resolvendo, que você tem o mínimo de maturidade profissional no conhecimento técnico do seu trabalho, mas também inteligência emocional. Porque eles a pessoa chega aqui, ai, não gostei do inverno, estou me sentindo sozinho, tô com saudade da família, estou com saudade do pão de queijo, do bolinho da minha tia, né? Da minha mãe, do meu bifinho lá. Não dá, gente, entendeu? Então, eles querem ter essa certeza também de que você está consciente do projeto que você está entrando. E outra coisa, qual que é o meu trabalho aqui, o nosso trabalho, mas eu falo assim, em relação ao coaching profissional, que eu te acompanho em todas essas etapas, é te proteger. Porque aqui nem toda empresa é séria não, tá, gente? Como todo, aqui, em geral, é muito mais sério, as pessoas são muito mais corretas. Mas onde tem ser humano, também tem gente safada sem vergonha, tá? Isso aí não tem jeito. Então, o objetivo aqui é te proteger para ter certeza que não vai ter ninguém usurpando de você, por exemplo, em relação ao salário. Porque já que você está no Brasil, às vezes não conhece, e vão estar te oferecendo um salário abaixo do mercado, porque afinal de contas você é estrangeiro, isso aqui é uma primeira oportunidade, né? O real está desvalorizado em relação ao dólar. Então, o objetivo é te proteger, te preparar também, te passar as manhas para ninguém te enganar, né? Porque isso é importante também, porque você tem que ter certeza que você está indo trabalhar numa empresa séria, que a posição está realmente alinhada com as suas metas de carreira, porque você não vai largar sua vida no Brasil se você não tiver o mínimo de certeza que a empresa e que a posição, o salário, as condições, tudo está alinhado com o que você quer, né? Então, isso é importante também ressaltar. É muito, muito, muito importante, porque eu lembro um dos nossos clientes que ele me ligou e falou, André, eu tô com uma dúvida aqui, cara, me tira uma dúvida. É normal a empresa canadense fazer essa pergunta aqui? Aí ele foi ler o e-mail que ele tinha recebido, né? Fulano de tal, vocês gostamos muito do seu perfil, já estamos conversando há algum tempo. Você tem certeza que a sua esposa está certa desse projeto que está fazendo, porque estamos muito conscientes de que você está engajado nesse processo, mas entendemos que é um projeto que envolve toda a família e já tivemos problemas de contratação de estrangeiros que quando chegam acabam ficando 2, 3 meses e voltando para o seu país de origem devido à não adaptação da família. E aí eles estavam preocupados justamente com isso. Legítimo. Né? Qual era o nível de engajamento, né, da esposa daquele rapaz, né, desse caso específico, justamente porque é tudo isso que você falou, né? Imagina, eu tenho uma posição lá para atender um novo contrato de um cliente que vai chegar, né, melhorar minha produtividade, enfim, para fazer o meu negócio andar e continuar sendo produtivo e lucrativo. E aí eu levo lá 6, 7 meses, chega a pessoa, 3 meses ela vai embora. Olha o que eu perdi. Posso até perder o contrato com o cliente. Posso até perder o contrato com o cliente, prejuízo. Então, isso tudo é avaliado. Então, é importante, né, essa conexão. Por isso que os processos são longos e eles fazem, né, avaliação de vários pontos aí, não só do seu lado técnico, né, da profissão que vai exercer, mas também do lado emocional, dos seus projetos, dos seus planos, não só pessoais, mas familiares também. Então, por isso que o coaching, a avaliação inicial e depois o coach profissional, ele vem para te ajudar justamente a mostrar essa segurança, né, até para você ter certeza se é isso que você realmente quer da sua vida, e aí dar aquele passo, né, de uma forma segura e transmitir isso para os recrutadores. Isso faz totalmente a diferença, gente. Não é, talvez isso possa fazer. Não, faz a diferença, porque é isso que os recrutadores falam com a gente aí nos bastidores todos os dias, tá? Então, se você tem interesse, basta escrever aqui inbox, a Kika, a Leila, vamos responder para vocês, passando como funciona o nosso trabalho no coach profissional, na avaliação. Então, basta escrever para a gente o quanto antes para agendar horário. Final do ano chegando, a gente está entrando em novembro aí, mas festa de Natal, Ano Novo, né? Então a gente precisa se programar porque a agenda está bem concorrida aí, está bem ocupada. Eu já vou até avisar o pessoal que eu vou ter a agenda só até 20 de janeiro e depois eu vou ter a agenda de novo só 1º de fevereiro.
que eu vou para o Brasil. E a agenda vai ficar cheia durante o mês. Estou indo para resolver questões familiares também, para curtir minha família, aproveitar. Vai ser a primeira viagem curta, então já estou avisando. Vou ter a agenda até 20 de dezembro, depois só o 1º de fevereiro. Eu queria fazer 2 parênteses importantes com relação ao cônjuge que vem acompanhando, né? Esposa ou esposo, né? Um vem com visto de trabalho, e aí esse cônjuge chega, que cai de paraquedas, né? E aí? Então, é importante que o cônjuge também faça o coaching profissional, gente, porque é outro risco. Chega o que vem com visto de trabalho, já chega trabalhando com a vida toda organizada, estruturada. Aí o cônjuge chega, ok, eu tenho meu visto de trabalho aberto, mas para onde que eu vou, onde que eu tô, né? Igual eu falo mineiro, onde que eu tô, onde que eu vou, né? E agora, né? Mineireza aqui. Então, é importante também, fundamental, que o cônjuge que recebe o visto de trabalho aberto, e que aí tem que procurar um trabalho, que ele faça ou ela faça o coaching profissional para manter justamente essa harmonia do casal, porque é muito comum, chega um que já está com visto de trabalho, feliz na vida, realizado, e o outro perdido, sem saber, porque é muito diferente aqui. Então, faz esse trabalho com o cônjuge que vem acompanhando, o coaching profissional, para que os dois se realizem, né, gente? Os dois têm que se realizar, né? Então, contem com a gente nesse sentido também. Perfeito, vamos responder. Perfeito. Sua observação foi 100%. A gente junta uma sinergia maravilhosa. Olha lá, o Marlus Antônio. Ansioso pelo rendezvous na quinta ali na... A Patrícia manda aqui. Se eu fizer um college e meu esposo trabalhar, ele consegue trabalho só com inglês? Patrícia, foi o que a gente falou, depende muito da cidade, mas sim, se vier para Montreal, claro que tudo depende da área, né? Se ele for trabalhar com atendimento ao público, as oportunidades ou as opções vão ser menores, mas dependendo da área de tecnologia, ele consegue só em inglês. Várias áreas. A área da saúde vai ser muito difícil, acho que é raro, para não dizer que não conseguirá, vai ser bem difícil, mas de modo geral, sim, ele consegue sim só com inglês. Basta aí saber aonde ele vai procurar as oportunidades, qual o nível do inglês que ele tem, por isso que é importante o coach profissional, justamente a Alina vai direcionar, falar, olha, a gente já tem uma deficiência aqui, que é a falta de um idioma que pede, né, na maioria das vagas. Então, vamos aqui onde você tem que procurar a vaga em inglês, qual a região da cidade que vai te proporcionar um ambiente que vai te dar essa oportunidade, enfim. Então, é justamente isso que é trabalhado aí no coach profissional, mas fala para ele, se ele já fala inglês, começar que seja estudar no aplicativo francês, porque quanto mais ele tiver, mesmo que básico o francês, né, conseguir algumas palavrinhas, algumas frases, isso mostra para as empresas essa vontade que ele tem de aprendizado, e isso é bastante valorizado também. Queria ler uma pergunta aqui super pertinente, foi a primeira do Gustavo, tá mais aqui para cima, eu deixei ela aqui. Ele está falando assim, pensando em migração após o college, o prazo máximo do PGWP é de 3 anos. Com as mudanças, 18 meses de experiência de trabalho, 6 meses processo providencial e 2 anos processo federal, superior ao PGWP. Teria que sair do país? Ô Gustavo, muito bacana. Entendeu? Do processo. Muito bacana a pergunta. Antes de te responder, é importante a gente entender que não são todos os diplomas onde você tem que trabalhar 18 meses. Então, eu vou entrar na sua resposta, mas eu vou, acho que seria a sequência da nossa fala aqui. Então, se você tenta que a empresa te contrate e não está conseguindo, e você também não quer ficar na mão, né, de conseguir que as empresas te conectem, apesar de, vou fazer o coach profissional, vou aumentar em 99% as minhas chances de ser contratado do Brasil, mas isso ainda não te garante que você vá conseguir, né, que isso aconteça, ainda mais dependendo da sua área de atuação. Tá? Então, uma outra opção que existe é a pessoa fazer um trabalho, uma composição entre estudo e trabalho, tá? Não só para o aplicante principal, mas também para o cônjuge, para quem acompanha, né? Porque um estudante dá o direito de trazer o acompanhante ali com visto aberto de trabalho e começar a ter aí a experiência no mercado canadense, tá? Então, essa composição pode te levar também à imigração, sendo que, se você fizer um DEP
de 1.800 horas ou mais, você no final do teu programa precisa trabalhar 18 meses, sendo que o tempo de estágio que você fez no seu DEP, ele vai ser eliminado desse período de trabalho. Então, o seu curso tem 18 meses de duração, sendo que os últimos 3 meses foram de estágio. Você tem que trabalhar 15 meses, porque você já usou os 3 meses ali do seu estágio, conta como trabalho, tá? Então, aí você teria que trabalhar. Aí sim, se você fizer um DEP de 1.800 horas, o seu exemplo, ele se encaixa, né, de forma pertinente. E aí, trazendo a resposta à sua pergunta, quando você estiver esperando o seu processo federal, já em poder do seu CSQ, existe uma forma de você prorrogar o seu PGWP usando o seu CSQ. Você vai fechar o visto com a empresa em que você está trabalhando, né? Como é uma forma de vou prorrogar o meu visto enquanto aguardo chegar à minha residência permanente. Por isso que a gente fala que ter o CSQ é ter aí 90% da imigração, porque com o CSQ você não precisa de LMIA, você não precisa de nenhum outro procedimento que a empresa prove, né, que está precisando de você. O CSQ, ele te dá essa conexão automática com qualquer emprego que você tenha e possa prorrogar o seu visto enquanto espera a residência. Só um parênteses curtinho. Quando a pessoa vem pelos estudos, CSQ sai automático, né? Leva até 4 semanas. Normalmente, né? Normalmente. Não no período agora da pandemia, mas normalmente, terminou os estudos, né? Ele sai bem rápido. A questão é que eles com a pandemia, eles unificaram... E sim, eu falo, terminou os estudos, trabalhou, o período que tem que trabalhar, perfeito, mas aí depois o CSP sai rápido. Eu digo, quando a pessoa cumpre, né? Isso. Então, ele é um processo que depende mais de você, né? Ah, André, eu vou estudar, eu vou trabalhar e vou aplicar. Claro que tem fatores como, vou aplicar o visto de estudante, ele tem que ser aprovado, tenho que conseguir um trabalho, mas se você, candidato, estiver preparado, você minimiza lá as chances disso dar errado, porque você vai estar sempre pensando um passo antes, né? De que o mercado de trabalho está bom para minha área, não está? Vou fazer uma formação focada em, né? Ou, sei lá, eu sou do direito, não está tão bom o direito, então eu vou fazer uma outra área de TI, ou então não, vou fazer um curso de paralegal, que eu sei que tem uma grande aceitação no mercado canadense, é uma ótima área, né? Enfim, é por isso que o coach profissional ele vai te trabalhar isso, que vai minimizar o risco de lá na frente você não conseguir sua experiência de trabalho para sua imigração, por exemplo. Então, a gente não está falando só da integração em si, mas a gente está falando do plano completo. Como o projeto depende de trabalho, é importante você ter o coach profissional para estar preparado para enfrentar em qualquer etapa que seja da sua imigração, né, essa inserção no mercado de trabalho. Então, isso é muito importante. E aí, continuando aí nos diplomas, Gustavo, tem outras opções. Não necessariamente você precisa fazer um curso de 18 meses. Você pode fazer um DEC, por exemplo, um DEC técnico. Quando você concluir esse DEC, você precisa de somente 1 ano de trabalho. E aí você diminui o risco do seu PGWP não caber dentro do seu timeline de imigração. Se você fizer uma graduação, um mestrado, um doutorado, também é a mesma coisa. Somente 1 ano de trabalho pós-diploma que você precisa para adquirir os critérios para aplicar ali a imigração. Então, somente o DEP é que vai te dar essa necessidade de trabalho. 1 ano e meio. Então, no college, se for um DEC, que é o Diploma de Etudo Colegial, de 1.800 horas, no mínimo. Não, o DEC, se ele for técnico de qualquer natureza, pouco importa a quantidade de horas, 1 ano de trabalho. Então, DEC técnico. Se for um DEC de 14 meses, que tem uns que tem 14 meses, 16. Aí pode também? O DEC tem 16 meses. O mínimo 16. Que eu conheço é o do Gracê, aqueles DECs acelerados. Você trabalhou, você vai ter 3 anos de PGWP. Você estudou o DEC técnico, pega o PGWP de 3 anos, você tem que trabalhar 1 ano somente. Então, todo o DEC técnico. É só o DEP que você precisa trabalhar 18 meses. Caso tenha estágio, ele abate do período aí de 18 meses. Então, de DEC para cima, digamos assim, tudo que você fizer, 1 ano de trabalho pós-diploma. Então, aí tudo vai depender universidade, né? Tudo vai graduação, mestrado ou doutorado, só trabalhar mais 1 ano, né? Ou pode um cônjuge, né, também, gente, porque
Se for doutorado, por exemplo, 4 anos, vem um cônjuge, ele trabalhando 2 anos, aí ele pode virar o requerente principal, ao invés de esperar o estudante terminar o doutorado, trabalhar para depois entrar, pedir o CSQ, pode ser o cônjuge, né, que vira o requerente principal pelo trabalho, né? Sempre que a gente falar de um casal, né, um que vem estudar, pouco importa qual o diploma, claro, né, desde que ele tenha mais de 1 ano de duração. Se for 1 ano, um curso de 1 ano hoje em dia, para a imigração, ele não funciona. Ele já não era bom, agora ele ficou pior ainda, né? Então, eu tenho 2 anos. No mínimo 2 anos de curso, ou que tenha 18 meses, 16 meses, mas que se deu PGWP mais extenso. Então, sempre que você tiver alguém que acompanhe, caso essa pessoa estiver apta a trabalhar e adquirir a experiência dos 2 anos, também já é possível, mesmo que você ainda não tenha acabado seus estudos, ela se tornar a aplicante principal dentro do processo de imigração. Então, por isso que é importante a gente sentar e fazer um planejamento. Com o planejamento em mãos, você sabe quais os caminhos você tem que percorrer, quais as opções. Então, meu plano A, meu plano B, meu plano C, né? E quais os caminhos que eu tenho que evitar. Porque quando a gente sabe também o que a gente tem que evitar, o que a gente não precisa ir lá bater, ir lá, né? Tem gente que, eu preciso ir lá botar a mão no fogo para ver que queima. Não precisa, né? Alguém já fez isso várias vezes, já ficou provado que não dá. Então tem coisas que a gente fala, você pode até fazer, mas que você vai quebrar a cara. Pra que sofrer, né? Para que sofrer? Então, esse nosso bate-papo, essa nossa consultoria de imigração e a consultoria educacional, a questão da avaliação, o que a gente prepara no mercado de trabalho, é justamente para evitar que você gaste energia, tempo, que tempo é dinheiro, e às vezes dinheiro, né, perdendo o seu tempo, o tempo precioso do seu projeto. Então, senta com a gente vai fazer esse projeto com você para ajudar que você alcance da melhor forma possível o que você tão deseja aí, que é a imigração canadense. E para você que tirar o projeto do Canadá do papel, só falar com o pessoal, recadinho, é a consultoria inicial, gente. E a consultoria inicial não é vai avaliar e pronto, acabou, vai ficar ali. Não, gente, a gente resolve. A consultoria inicial, a gente já define o seu plano. Olha, você é college, você é graduação, você é mestrado, você dá para vir já com o trabalho, então vamos fazer o coaching para você já vir, né, tentar um sponsorship de uma empresa, né? Então a gente já define. Então a consultoria inicial já é para definir o plano de ação. Mas por que é fundamental? Por uma questão de ética. A gente não vai te fazer investir direto num coaching acadêmico, no coaching profissional, num college, porque primeiro a gente precisa fazer o diagnóstico, assim como o médico, para depois definir o prognóstico, né? Ok, deixa eu entender o seu perfil para definir o plano de ação. Em seguida, a segunda etapa é ok para você. Igual tem semana passada um casal, consultoria inicial, aí eu falei, não, para vocês o ideal é o college. Então, eu recomendo, eu falei os programas que eu recomendava, os colleges, eu falei, volta para a equipe comercial da Newey, que eles vão te passar os valores, fechou. Aí teve um outro que eu atendi, o Gilberto, área de TI, programador, experiente em inglês, ótimo, testou em inglês, falei, Gilberto, escreve lá para a equipe da Newey, já marca seu coaching profissional, porque você está pronto, você tem perfil, estou super animada que você consegue uma oportunidade estando no Brasil. Então, ele foi coach profissional. Aí, também, semana passada, atendi um casal, perfil mestrado. Eu falei, gente, é coaching acadêmico. Eu recomendo a esposa estudar e o marido vai para o mercado de trabalho, porque a esposa precisa se reorientar, ela quer começar uma carreira nova e o marido já está com o inglês bom, já está decidido a área profissional dele. Então, é coaching acadêmico. Entenderam como é que funciona, gente? Então, por isso que a primeira etapa é a consultoria inicial para a gente definir, até porque às vezes tem pessoa que não está pronta. A gente faz a consultoria inicial, a gente vê que ela precisa melhorar o idioma, juntar mais dinheiro, ou se organizar em diferentes aspectos. A gente fala, olha, liga para a gente de novo daqui 3 meses, daqui 6 meses, daqui 1 ano, depende de cada um, para a gente começar o processo, porque a gente também não quer colocar a carroça na frente dos bois. A gente quer que você tenha um planejamento seguro, estratégico, e às vezes é melhor esperar um pouquinho mais para se organizar mais do que atropelar as coisas, né? Porque a sua vida, a gente leva a sua vida muito a sério. E hoje, essa semana, teve um monte de gente que virou residente, um monte de cliente nosso, residente, eu vi no Facebook o povo agradecendo a família, agradecendo os amigos, os professores, os parentes. Eu fiquei muito feliz porque foi uma semana aí
sei lá, eu tive, assim, eu vi muita gente mandando mensagem para a gente agradecendo. Então, pessoas que começaram esse planejamento há alguns anos atrás, e eu não estou falando de 20 anos atrás, não, eu estou falando de 4, 5 anos atrás, e hoje já são residentes permanentes no Canadá, já tem o documento, tal, o sonhado Ai, que PR Card delícia. aí. Então, isso é muito Tô demais. dá uma satisfação muito grande, uma motivação muito grande para a gente com relação à questão do É, trabalho. A diferença deles para vocês que ainda estão no Brasil é que eles tomaram a decisão de sentar com a gente, fazer o planejamento e colocar em prática, né? E ouvir o que a gente tinha para dizer, para é. orientar e para conduzi-los até esse caminho. Claro que o mérito totalmente de cada um que chegou lá, mas com certeza nós fizemos parte dessas histórias e fazemos parte de muitas outras, Sim, justamente guiando as pessoas, ó, vai por aqui, por ali, olha a opção. Então, assim como o Andrei escreve aqui para a gente, que ele é tecnólogo em análise de sistemas, trabalha como programador há 3 anos, está estudando francês ainda no nível iniciante, e ele queria saber se uma das estratégias seria aplicar ao emprego. Andrei, tudo vai depender se você fala inglês ou não, porque como é que você vai passar numa entrevista em francês se ele ainda é iniciante? Mas, dependendo do seu nível de do inglês, pode ser que inglês. você esteja preparado. Então, manda É, mensagem para a gente, agenda a sua avaliação, sim, que a Alina vai dizer se você tem ou não, né, é, capacidade já, se você já está preparado para enfrentar o mercado de trabalho canadense e é. conseguir essa vaga estando daí do Brasil, tá? É. Só Ah, um outro parênteses aqui, André. Talvez o pessoal esteja se perguntando, mas quem que é essa Lina Donara? Ela tem competência para fazer o trabalho dela? Qual que é a formação? Gente, eu trabalhei como headhunter aqui para uma multinacional americana chamada Tech Systems, isso em 2011, 2012, que é a maior empresa no mundo de recrutamento de profissionais na área de TI. É a maior do mundo. Eles são super poderosos, eles são uma multinacional. Eu fiz formação nos Estados Unidos, formação violenta, vocês não acreditam. E eles formavam a gente para sermos headhunters e também coach de carreira, porque eles tinham uma metodologia diferente, onde, como headhunter, eu também era coach dos profissionais, para a gente. Eles tinham uma abordagem um pouco mais humanista, no sentido de construir relacionamento com os coaches e também ajudá-los no crescimento profissional. E eu também fui diretora do Comitê de Desenvolvimento Profissional na Câmara de Comércio Latino-Americano do Quebec. Durante 2 anos eu fui diretora, organizei vários eventos em parceria com diferentes empresas, organismos do governo do Quebec, inclusive, ajudando os imigrantes latinos, não só brasileiros, na inserção no mercado de trabalho. Organizei vários ateliês, evento grande mesmo, apresentando lá em espanhol e francês. Então, eu conheço bastante sobre essa área. E agora, novidade, André já sabe, quinta-feira agora, gente, eu fui admitida na Universidade Concórdia. Eu também vou voltar a ser estudante. E vou começar agora, quinta-feira, uma certificação para ser coaching de vida, personal coach e coach profissional. Então, ano que vem, aguardem, porque vai ter muita novidade. A gente vai trabalhar vocês de forma integral, vai ser sistêmico, porque a gente vai trabalhar questões também da alma, de neurociência. Vamos muito além, porque as barreiras, elas são muito além do mundo afora, são mais em relação a dentro da gente, a autoestima, como a gente se vê, né, inseguranças. Então, a gente vai trabalhar isso tudo. Então, estou muito feliz nesse processo aí, vou compartilhar muito conteúdo com vocês também. maravilha, parabéns mais uma vez. A Claire da Lumi diz: Oi, Lina, estou por aqui. A Shirley, como conseguir fazer o visto de 2 anos de trabalho para ter experiência no NOC 0 ao B? Ô, Shirley, a gente já respondeu, né? Ou você consegue a contratação direta por uma empresa, ou você pode se conectar a um estudante, caso você seja casada ou tenha uma união estável. Seriam as formas que você conseguiria. Então, a Eloá pergunta que, então, ir legalmente para Quebec só com estudos? Não, Eloá, você consegue aplicar o Arrima e contar com a sorte do governo te chamar, probabilidade mínima atualmente, pode ser que amanhã isso mude, conseguir uma vaga de emprego, né, uma contratação direta baseado no seu perfil acadêmico e profissional, ou então sim, os estudos é um grande caminho, não só para Quebec, mas para todo o Canadá. Tá? Isso vale, a oferta de trabalho, a contratação via uma empresa é válida em qualquer programa. Inclusive, a maioria dos programas de imigração estão pautados em, se você tem uma oferta de trabalho de uma empresa daquela região, você consegue se adequar ali a algum processo, tá?
Gente, Teste hoje a gente está Diga. fazendo uma live sobre Quebec, mas a gente trabalha com o Canadá todo. Depois, semana que Perfeito. vem, a gente pode falar sobre o Canadá, né? O Inclusive, federal. Inclusive porque saiu uma mudança no processo federal para quem vem pelo Express Entry, por exemplo, onde o francês está dando de 25 a 50 pontos. Hoje, dependendo do seu perfil, é melhor você falar francês do que inglês para emigrar para as demais É, províncias que não seja o Quebec. Tudo isso pautado pelo o novo plano de imigração canadense, onde eles pretendem aumentar a francofonia fora do Quebec. A meta é até 2023 aumentar a população em até 4% de pessoas que falem o francês fora do Quebec. Então a gente vai falar sobre isso também, né? É só ficar antenado aí nos nossos conteúdos, Instagram, Facebook, nosso canal no YouTube, o não blog, perca. gente, o blog da O Newway, o blog, conteúdo que o Marco tem feito, gente, é só conteúdo pertinente. Não tem blog para encher linguiça, artigo para encher linguiça. É só artigo, conteúdo pertinente. pertinente para ajudar vocês a definir o Plano Canadá. Sigam o blog, se inscrevam na newsletter da Newway também, porque de tempos em tempos a gente faz umas promoções, um webinário, mas é só para quem participa do webinário. Então, para vocês terem acesso a isso tudo, se inscrevam na newsletter e acompanhem o blog. Você viu também, a gente teve no blog também essa semana, falando sobre que o Canadá não conseguiu atingir a meta de imigrantes, né? Atração de Devido imigrantes. ao... E o objetivo, gente, até 2023 é de atrair, foi o Marco que me contou esse número, 1.200.000 imigrantes até 2023. Vocês têm noção? Gente, é muito gente que eles precisam. Tipo, a gente tá com a faca e o queijo na mão, a gente que é imigrante. É sério. Não é verdade. Basta você ter um bom planejamento, mais nada. E colocar em Sim. prática também. Ficar só planejando, executar. É. Teste de francês, Shirley, que é aceito. Se for para o PEC, pode ser o TEF, o TFI, o TCF, TEFAC. pode ser o TEFAC. Né? Agora, se for para outros programas, aí vai depender de qual programa. Mas para o PEC, qualquer um desses vale, tá? Então é só fazer. Ansioso para a nossa reunião de quinta. Já falei esse daqui, vamos ver. Boa tarde, acho que é Maximiliano. Experiência na área de humanas e é relevante para o Quebec ou apenas TI, saúde e engenharias? Obrigado pela live. Humanas você acha... também. Humanas também, se... Total, gente, todas as áreas aqui são necessárias, todas as áreas. É claro que tem áreas que são... TI é urgente no mundo inteiro, né, gente? Na verdade, TI e saúde é o mundo inteiro que precisa, né? Mas a área de humanas também. Eu sou de humanas e tenho vários clientes de humanas que estão se realizando aqui. Então, cima, não sei... Vem, vamos marcar sua consultoria, vamos resolver. Gente, a vida agora procrastina não, sabe por quê? Independente de você começar a pesquisar e fazer consultoria, começar a agitar seu projeto Canadá ou não, o tempo vai passar. O tempo vai passar. Se eu não tivesse feito nada disso, essa semana eu estou celebrando 11 anos de Canadá. 11 anos. Cheguei aqui dia 6 de novembro. E parece que foi ontem. Eu lembro até hoje, o dia que eu coloquei meus documentos no envelope, foi em março de 2008, e mandei pelo correio para o escritório. Eu lembro até hoje, se eu não tivesse feito, o tempo ia ter passado. Eu tinha ter ficado em Belo Horizonte, consegui um trabalho em comércio exterior. Nada, não estou falando que não seja ruim, mas não era meu sonho, né? Eu não ia estar feliz hoje. Hoje, gente, eu estou muito plena. É bom demais. Bom demais. A Miriam pergunta aqui, sou técnica de enfermagem, já pesquisei muito, porém vejo muita gente que aqui, né, no Canadá, que mesmo tendo qualificação, acaba em outra área. Miriam, a gente tem que levar em consideração, isso é uma coisa que eu falo bastante, né? Não só eu, mas a gente fala bastante aqui, é que a gente está acostumado a olhar o sonho e o projeto dos outros e colocar isso como verdade na nossa vida. Então eu vou te dizer uma coisa, Miriam, você sabe por que tem muita gente que está em outra área? Porque não era feliz fazendo enfermagem. Porque quem era feliz fazendo enfermagem foi lá, reconheceu o diploma e hoje está aqui, reinando absoluto nos hospitais do Canadá e nos hospitais do Quebec. Ontem mesmo eu estava falando com uma cliente nossa que ela, André, boa notícia, passei na ordem dos enfermeiros, sou oficialmente enfermeira no Canadá. Então, tudo depende do que você quer para a sua vida, né? De qual a vida que você vivia no Brasil e de qual que você quer viver
nesse novo tempo, né, de Canadá. Eu sempre brinco que você pode... O que eu gostaria de ser quando eu crescer, né? O que você quer ser nesse processo de imigração, ele vale muito, uma reorientação de carreira, mudança de área, tudo é válido. Então, se você quer ser enfermeira aqui, você começa hoje, de 1 ano e meio a 2 anos, você vai ser enfermeira no Canadá. Claro, precisa estar alinhado a um projeto de imigração, né? Como você vai adquirir sua residência, de como você vai fazer sua equivalência, como você vai se inserir no mercado até sair a sua equivalência de enfermagem, e você assim vai conseguir, tá, Miriam? Então não olhe o sonho ou o projeto dos outros, foque no seu, que você vai conseguir. É possível, claro que respondendo aí a sua pergunta, eu acho que está pautada nisso, é totalmente possível. Tem um monte, eu conheço mais de 10 enfermeiros brasileiros que estão aqui e atuam como enfermeiros e estão na onde gostariam de estar. Então é totalmente possível. E só fazendo, acrescentando, Miriam, o que acontece também, as pessoas que não estão trabalhando nessa área, também tem pessoas que foram, assim, procrastinaram, foram preguiçosas, queriam um caminho só mais fácil, não queriam fazer o esforço, porque o processo de validação, gente, ele leva 1 ano, tem que estudar, tem que ralar, Né? aquela dor do crescimento. E tem gente que quer só o caminho fácil. Aí fica frustrado porque não tem uma estratégia, não faz uma estratégia de carreira, vai deixando a vida me levar, e aí depois eu boto a culpa no Canadá, boto a culpa no Quebec e falo, não consegui me realizar, mas a pessoa não fez o esforço A parte necessário. dela. Então tem isso também. Ou desprendeu energia onde não deveria, porque tem essa também. Por isso que a gente chama você, venha fazer a avaliação, porque a gente vai te dar o caminho, você vai gastar energia, tempo, tudo que você precisa para alcançar o que você realmente deseja. A Carolina fala que ela é fonoaudióloga com bacharelado e mestrado. Tem a irmã que está entrando com pedido de cidadania, e ela quer saber como a família entra nos pontos do Arrima. Existe uma pontuação, se a sua irmã mora no Quebec e é residente ou cidadã, como você informa, você vai ganhar uma pontuação por família. Então, lá na tabela de pontos, tem lá um item, família no Quebec, você vai responder que sim, e ele vai te atribuir essa pontuação direta para você, Carolina. Isso não te dá prioridade no processo, mas aumenta a sua pontuação e aí faz com que você alcance mais facilmente a pontuação mínima que o governo pede. Vocês fazem essa consultoria também para o PEC Estudo? A Nanda está perguntando. Sim, tudo que é imigração, nós fazemos. Tudo que é educação, nós fazemos. Tudo que é mercado de trabalho. Nós fazemos. Não necessariamente. A gente não vai encontrar um emprego para você, porque isso não faz parte do que a gente pode estar fazendo, mas a gente vai te ajudar a você mesmo escolher o emprego que você quer e alcançar esse emprego. Então, tudo que for nessas áreas, a gente faz. Então, imigração, estudo, trabalho, é só entrar em contato com a gente que a gente vai te ajudar. Vocês focam muito... Olha, eu não consigo... Sinone Martins. Vocês focam muito no planejamento das pessoas que vão casadas. E quem vai sozinho, através do PEC Estudo, consiga o visto para trabalhar 20 horas? Este período entra como comprovação? Perfeitamente a sua pergunta, muito bem colocada. A gente fala também do solteiro, né, que a gente tem um volume grande de casais aí, mas se você é solteiro, seu planejamento tem que ser maior ainda. Por quê? Porque quando você chegar, você vai poder trabalhar suas 20 horas. Né? Não necessariamente suas 20 horas de trabalho, ela vai te dar condições de pagar a escola e se manter. Então, o seu planejamento financeiro que antecede a sua vida, ele tem que ser um pouco maior, para você poder, pelo menos, ter garantido o dinheiro da escola, né, do teu curso. Ou então, a gente vai te propor, vai fazer um mestrado, aplica com bolsa, que aí vai reduzir o teu custo, né, educacional, e com isso você vai conseguir equilibrar com as 20 horas que você vai ter o direito de trabalho, tá? Então, o solteiro ele tem que ter um planejamento um pouquinho maior nessa parte financeira para justamente poder equilibrar, e não só na financeira, mas na de imigração também. Porque a experiência de trabalho que você faz como estudante, ela não é contabilizada para a imigração. Então, você vai precisar contar com o seu PGWP, que é o visto de trabalho pós-diploma, para você poder adquirir a sua experiência necessária para a sua imigração. Então, lá a gente vai trabalhar esses quesitos também para saber, né, olha, então é melhor fazer talvez um mestrado ou talvez fazer um AEC,
um curso de 2 anos que vai te dar 3 de PGWP, ou um DEC, porque você só tem 1 ano de trabalho. A gente vai trabalhar isso conforme a sua área, sua formação e suas metas de carreira também, tá? Mas a gente André, vai para solteiro. Diga. tem uma pergunta para eu, é pergunta minha. O PGWP, que é o visto de trabalho pós-estudos, ele só pode ser emitido uma vez, não é isso? A pessoa não pode, só para esclarecer, porque às vezes, né, o pessoal estudar, trabalhar, depois voltar para os estudos. Não pode, né? É uma vez só, não é isso? Isso. O PGWP ele é um visto dado uma única vez na vida, então você precisa saber usar ele, né? Ele tem duração de no máximo 3 anos, então é muito importante aqueles que queiram uma estratégia de imigração saber como usá-lo, tá? É uma única vez na vida, não tem opção de 1, 2, não. Isso que eu te perguntar, por exemplo, eu atendi uma pessoa que ela até me perguntou, ela veio para o Canadá 10 anos atrás, estudou o college, fez o PGWP, trabalhou, voltou para o Brasil em 2011, está querendo voltar agora, ela não pode estudar, não é isso? Não, é dado uma única vez na vida. Ela pode estudar, mas ela não pode pedir o PGWP. Ela pode concluir o diploma dela normal, mas PGWP ela não tem mais direito. Então, entendi. Então, se for para fins de imigração... Já não funciona isso. Ótimo. O cônjuge acompanhado do estudante pode aplicar para a residência após 2 anos de experiência? Se sim, o visto de residência será estendido ao cônjuge estudante também? Sim, Ellen. Assim como o visto de estudante vai dar direito ao visto de trabalho para quem acompanha, quando o que acompanha aplicar a imigração, ele dá o poder também de trazer a família toda, ela estando ou não com você no Canadá. Isso é muito importante. As pessoas confundem, acham que você tem que estar no Canadá, tem que estar junto. Não. Uma vez que você é familiar, né, marido, esposa ou cônjuge de forma, né, comprovada pelo matrimônio ou união estável de no mínimo 12 meses, filhos do casamento direto ali, da relação direta ou enteados que estejam até os 22 anos, também entram na demanda. Ah, meu filho ficou estudando a faculdade no Brasil porque era muito caro ele vir. Não tem problema, todo mundo vai entrar naquela família como um todo, tá? Então, isso também é uma pergunta importante. Por exemplo, a gente tem clientes que às vezes um quer vir na frente, né? O que é estudante vem na frente e aí a esposa com os filhos vem depois porque ele quer organizar, a esposa quer finalizar. Então, é possível, né? Ela pode receber o visto de trabalho, mas entrar no Canadá 6 meses depois, por exemplo. Perfeitamente. O importante é que o estudante entre primeiro. Nunca o trabalhador ou acompanhante pode entrar na frente, porque quem carrega a validação é o estudante, mas pode. A gente tem clientes que um dos membros da família estão aqui estudando, o outro por ter um emprego público, por ter empresa, por estar estável aqui no Brasil e ainda não querer se desfazer de nada, fica. Quando o estudante termina o processo, aplica a imigração, aí o outro acaba vindo. Então não tem problema nenhum. Temos clientes que vêm, estuda, trabalha, aplica a imigração, vai dar uma voltinha ao mundo, tirar o ano sabático enquanto espera a residência sair. Então você pode fazer essa composição, sim, não tem problema não. Quem vai sozinho no PEC Estudo consegue a francização? Todo mundo que vem estudar, que seja um curso técnico, graduação, mestrado, doutorado ou trabalhar, tem direito à francização, tá? Pode estudar sim. Sinone, um beijo carinhoso pra você. Eu tô vendo que ela ficou assim, gente, eu que sou sozinha, eu vou ter direito. Vai, querida. Eu também vim sozinha, viu? Então eu te entendo. Eu emigrei sozinha, gente. E tem que ser mulher corajosa, viu, professor? Porque não é fácil, mas é maravilhoso. Sinone, venha. Eu vim, eu consegui, você também vai conseguir. Você vai ter todos os benefícios. Tem um projeto, tem uma pergunta que é: quais são os detalhes do novo programa piloto anunciado esses dias? Nós vamos fazer um bate-papo, eu vou chamar a Luz para falar do programa piloto quando ele se tornar lei. Uma coisa que as pessoas estão confundindo bastante, a gente está recebendo um monte de pergunta, é como vocês vão se posicionar ou como vocês vão oferecer o serviço do programa piloto. O programa não está vigente, não dá para oferecer nada porque ele ainda não é válido. Ele está publicado na Gazeta Oficial, tem que ficar lá 45 dias recebendo críticas e sugestões de todo mundo para depois ele virar lei. Vou dar um exemplo. Quando fez a mudança do PEC, ele ficou publicado 45 dias e vieram várias modificações. Todo mundo que trabalhou na primeira publicação deu informação inválida, inconsistente. Então, assim que for concluídos os 45 dias, a Luz vai preparar um material. Na verdade, a gente já preparou o material, só está esperando que ele seja validado para que a gente possa publicar isso para vocês, tá?
Mas o programa piloto, ele tem que ter uma experiência no Quebec, só para adiantar. Pelo menos é o que está lá hoje escrito lá na Gazeta Oficial. Então, se você está do Brasil, coach profissional, né, você que tem experiência nas áreas dos projetos pilotos, coach profissional para ter sua experiência no Quebec e tentar entrar pelas vagas que vão estar ali nichadas para a área de preposé e de inteligência artificial. Que esses são os programas pilotos. No caso do mestrado profissional, o tempo de estágio conta como parte do trabalho? Não, somente lá no DEP, tá? Tem que trabalhar mestrado profissional, 1 aninho de trabalho depois, e aí você consegue estar aplicando direto. André, senti falta de parcerias de vocês com colleges em Gatineau e cidades de New Brunswick, na língua francesa. Gustavo, nós não temos... Gatineau não tem a maioria dos colleges que nós já contactamos para fazer parcerias, eles não trabalham com agências ou nós não encontramos talvez a pessoa certa para fazer esse trabalho. Nós temos algumas opções, mas a gente está cada vez mais tentando ampliar. Tem uma equipe que só faz isso, ampliar parcerias para realmente alcançar aí o que vocês precisam. Mas, Gustavo, mesmo assim, a gente pode te orientar aqui na consultoria inicial, mesmo que a gente não represente, aí você pode fazer direto a sua application no college, a gente orienta, e aí tem um serviço do coaching acadêmico, né? Quando a gente não representa, você pode ainda fazer com a gente, e a gente te acompanha no processo, aí tem o nosso serviço que é o coaching acadêmico. Então, ainda assim, porque a gente está livre também, a gente manda os nossos clientes para as instituições que a gente as instituições que a gente representa, que nos pagam comissão, o nosso cliente não precisa nos pagar nada. A gente é super transparente. As que não trabalham com comissão, que são as universidades, por exemplo, não trabalham com representantes, ou tem colleges aqui que realmente não trabalham com representantes. Então, aí é o coaching acadêmico, a gente também pode te orientar, não tem problema nenhum. Perfeito. Falou tudo. Ela perguntando se tem um curso, um DEC em educação. Tem educação infantil ou educação especializada. Você tem um DEC, é uma área em altíssima demanda. Altíssima demanda. Precisa de mais professores aqui, viu, gente? É uma das áreas que mais está faltando profissional, professor desde o ensino fundamental. Ontem mesmo eu fiz uma consultoria com uma professora e eu falei com ela, falei, olha, e ela falou, eu sou professora de ensino fundamental aqui em São Paulo. Eu falei, venha para cá, venha, porque eles estão desesperados. De ensino fundamental, ensino médio, college e universitário. Se você quer ser professor universitário, também precisa muito aqui. Tenho inglês fluente, a Thay Marinho. Experiência canadiana e francês B1. Fisioterapeuta. Acho possível conseguir a job offer? Com certeza. É uma área em demanda. Claro que tem que ver aí exatamente, porque como fisioterapeuta é uma profissão regulamentada. Coach profissional para sentar com a Lina e entender aonde foi essa sua experiência canadense e conseguir já mandar o seu currículo. Com certeza absoluta. Mas aí eu preciso fazer um parênteses, porque fisioterapia é uma área regulamentada, né? Então, ela precisa fazer o processo da ordem. Aí, o ideal é ela vir pelos estudos, para durante os estudos, ela fazer o processo de equivalência e poder atuar de forma plena. Porque, senão, Thay, você vai fazer trabalhos muito simples. Tá? Então, para atuar como fiz essas áreas da saúde são regulamentadas. Então, aí vir pelos estudos e trabalhar durante os estudos, aí também. Porque a gente tem clientes que fazem coach acadêmico profissional, viu, gente? Porque é complementar os dois, né? Aí é a melhor estratégia, tá? Para você na área da saúde. A Nadi pergunta assim, depois de quanto tempo de doutorado poderia aplicar para emigrar para o Quebec? Depende se for o visto de trabalho. Você pode 2 anos de trabalho, se for 30 horas por semana, se tiver o requisito, pode aplicar. Se for um visto de estudante, só quando acabar o seu doutorado, trabalhou 1 ano, você vai poder aplicar. Tá? Depende muito de como vai ser a sua composição. A Bruna Jorge, contratar uma boa assessoria como a de vocês, porque faz muita diferença ter apoio quando surgem dúvidas ou as regras de imigração mudam no meio do caminho. Obrigado, Bruninha. A Bruna, nossa cliente aí, super querida, muito obrigado. Obrigado de vocês são 1000, contar, coragem não falta não, obrigado. A Sinone mandou lá, coragem não falta não, Lina. Gente, como está a concessão de vistos? Ainda estão só pré-autorização? Não, eles já estão emitindo vistos para as instituições que foram reconhecidas aí, que fizeram um pacote Covid,
Então tem toda uma estrutura por trás, desde buscar o estudante no aeroporto, projeto de quarentena de 14 dias e assim por diante. Então tem uma lista das escolas. Essas escolas, eles estão emitindo o visto e deixando os alunos embarcarem, mas desde que a escola esteja naquela lista. Ainda está um processo meio moroso, não está na velocidade com que a gente estava acostumado, mas já começaram a dar indícios aí de pelo menos uma tentativa de reabertura, tá? Apesar que o Canadá inteiro aí, principalmente o Quebec, está em um segundo plano aí de restrições, né? Bar, restaurante, tem um monte, academia, tá tudo fechado, tá, gente? Mas eles estão começando a processar aí. Aqui em Sherbrooke tá aberto, no interior tá aberto. Tá aberto? Então, eu tô indo na academia aqui, tá? Tô indo na academia, tem que usar, quando troca de aparelho, tem que usar máscara, mas quando você tá no seu aparelho não precisa de máscara, eles dão uma garrafinha com produto pra gente limpar, com toalhinha, super organizada, delícia. Hoje eu vou malhar. A gente tem que malhar, porque adianta, né? A gente ter cidadã canadense com a bunda caída, quer isso pra minha vida, não, gente. Tem que manter a forma, não, tem que ser uma coroa enxuta. Coroa enxuta. A Gislaine pergunta, quem vai com o Bolsa Sanduíche do Brasil, é possível aproveitar de alguma maneira esse período? Se for sanduíche, você tem que voltar para o Brasil. Você vai poder aproveitar as conexões que você vai fazer, para você voltar depois. O idioma, mas e o resto não. Assim, a Larissa perguntando se quando surgiu o projeto piloto a gente vai prestar consultoria. Sim, é de imigração, tudo que foi imigração faremos. A experiência dela foi em Ottawa, a Thay falou, maravilha. O Gui Café, eu acho que você conhece ele, hein, Lina? Aplicar o Gui é meu amigo. Eu sei. Aplicar para o PGWP online ou na fronteira? Qual a opinião de vocês? Gui, depende muito, depende muito. A vantagem de você ir na fronteira, pegar o PGWP, é que você consegue dar entrada no famoso RAMQ aí, né, com a famosa saúde pública do Quebec. Agora, se for uma questão de não ter pressa com relação a isso, faz o pedido online. Vai depender também, você está sozinho, você tem algum acompanhante que vem com você, você já tem os olerites, não tem. Então depende muito dessa composição também para tomar essa decisão. Ainda mais num processo onde a fronteira hoje está com mais restrição, está fechada, eles recebem muito poucas pessoas por dia. Então, talvez fazer online vai mais tranquilo, né? Só se você tiver alguma urgência, alguma particularidade, na fronteira pode ser uma alternativa interessante. É mais rápido, né? Mas qualquer dúvida, escreve pra gente aí. Te amo, Gui, amigo querido. O Gui também é de BH, igual eu. Saudade. Agradeço a vocês, melhorei muito meu currículo com os vídeos no YouTube, já obtive até o retorno do meu currículo. Agora tenho que melhorar meu francês. Américo Fernandes, muito obrigado. Assim, obrigado pelo feedback. Conta pra gente. Isso, conta pra gente. Depois, se quiser, escreve pra gente. Vamos marcar, falar como você fez, o que você fez. Vem contar a tua experiência aqui para ajudar outras pessoas também. E a gente fica muito feliz, né, de saber que o nosso trabalho ajuda de várias formas aí as pessoas como você. Hoje a live, eu não sei, eu tô até correndo um pouco para ler as perguntas, porque já era para ter derrubado a gente, né? Não vejo a live tá tão boa que teu Instagram não quer terminar a live. Que coisa interessante, né? Eu vou dar uma acelerada, a hora que o reloginho entrar eu paro. Mas não, foi até o final aí das perguntas. Que bom, que bom, que bom. Pessoal, muito obrigado pela participação aí de vocês. Foi assim, muito bacana. Se ficou alguma dúvida, se tem algo ainda que vocês querem, né, a nossa opinião, escrevam pra gente. Quem não nos segue ainda, Instagram, Facebook, nosso canal no YouTube, nosso boletim informativo lá no blog, entra lá, se cadastra, a gente fornece esse conteúdo de forma gratuita para vocês. É um prazer poder, né, produzir esse tipo de material. Obrigado, Lina. Obrigado mais uma vez. Nos vemos na próxima semana, certo? Exatamente. Gente, quem quiser saber valores, eu vi ter gente perguntando aí sobre valores, só escrever para a gente inbox sobre coaching acadêmico, que é para universidades, coaching profissional para integração no mercado de trabalho, seja você estando no Brasil, estando no Canadá, quem já estiver no Canadá também, college,
curso de idiomas, consultoria de imigração, tudo relacionado a visto, residência permanente, tudo, gente. Aqui a gente resolve a sua vida. Só escrever inbox para poder ter mais informação e marcar, tá bom? Isso. Obrigada, que delícia essas mensagens carinhosas, gente. E outra, escrevam pra gente aqui também inbox os conteúdos que vocês querem que a gente traga, porque a gente sempre procura trazer pensando no melhor do que vocês querem ouvir, mas a gente quer essa retroalimentação. O que vocês querem que a gente traga aqui também para vocês? O que vocês querem ouvir? Verdade. O que vocês querem saber mais? É uma construção, a gente precisa da ajuda de vocês também. Olha lá, ela falou que mandou em uma feira virtual. Mandei uma feira virtual em uma fábrica na área de eletromecânico. As dicas na carta de apresentação. Ah, muito legal, muito bacana. Então faça, né, como a nossa, não sei se é a Américo Fernandes, eu acho que é um homem. Faça como o Américo, entra lá no YouTube, entra no IGTV, porque todo o nosso conteúdo fica salvo. Então indique para os amigos, né, consumam esse conteúdo que está aí, é gratuito, feito de coração para vocês. Tá bom, pessoal? Muito obrigado, Lina. Nos vemos em breve. Beijo. Fiquem com Deus. Vem ser feliz no Canadá. Vem ser feliz no Canadá. Tchau. Tchau.